dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente não vai resolver nunca. É pra você. Você que apesar de tudo que tem acontecido nos últimos 4 anos e mesmo assim vai votar no Bolsonaro, eu queria falar algumas coisas pra você. Mas calma, não precisa passar esse vídeo não. Não vou te atacar, mas acho muito importante que você me escute antes de domingo. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico sim. Se eu tivesse um cabelo desse aqui, minha mãe naquela época me cobria de pancada, né? Para nós, não existe o politicamente correto. Faremos o que tem que ser feito. Eu sei que você sente que perdeu sua voz, que você não pode falar mais nada. Que chato isso, né? Do politicamente correto. Ter que deixar de usar algumas palavras que a gente cresceu usando. Era tudo bem. É frustrante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não perdeu sua voz. Acontece que hoje tem certas coisas que não são mais aceitas, não só no Brasil, mas no mundo. A culpa não é da esquerda, a culpa não é das feministas, não é dos LGBTs. Tem certas coisas que fazem parte da evolução da humanidade. E é muito mais fácil a gente simplesmente aceitar do que para alguém que se ofende com esses termos ter que engolir. Tá tudo bem, mas cuidado com quem tenta fazer política com base nas suas frustrações. É nelas que eles querem que você se apegue, porque assim ele vai tentar fazer que você acredite que ele é o único mito, a única pessoa corajosa que vai falar por você. Os aspectos que causam problemas nas nossas vidas não vêm disso, gente. Não vem do fato da gente não poder mais falar criado mudo. Porém, eles querem que você ache que sim. Porque assim eles vão se vender pra você como se fossem os únicos que vão solucionar os seus problemas e fazer com que todas as suas aflições sejam ouvidas e aliviadas. Cuidado com isso. Sua voz continua aí e nós jamais precisamos concordar com tudo que alguém diz. Família, qualquer juntamento de duas pessoas, de dois seres vivos passou a ser uma família. E a família está definida na Bíblia. Não tem emenda à Bíblia. E está definida na Constituição também. Na Constituição diz que é homem e mulher. Como não dá para emendar a Bíblia, eu vou continuar acreditando na família tradicional. Essa sensação que você tem de que a sua identidade, os seus costumes estão sendo apagados, isso não existe. Ninguém está destruindo a identidade nacional, a religião, a família, os bons costumes. Mas o Bolsonaro quer que você sinta que tudo isso está sendo tirado de você. Que o Brasil que você conhece está sendo arrancado de você. O que está acontecendo é uma mudança global e necessária. Você vai poder continuar sendo brasileiro, amar seu país, construir sua família tradicional. Só que diferentemente de antes, hoje, no mundo, é necessário que você aceite que talvez os outros amiguinhos não queiram ter a mesma religião que você, que talvez nem queiram ter uma religião ou que não queiram ter a mesma composição familiar que você. Eu te garanto que isso não vai prejudicar a sua vida. Se você é contra o casamento gay, não case com um gay. A liberdade de religião, por exemplo, é algo que está garantido na nossa Constituição e vai continuar lá. O Brasil que você cresceu conhecendo vai continuar existindo e mais tolerância e pluralidade não vai te prejudicar em absolutamente nada. Só vai facilitar a vida de outras pessoas que talvez no dia a dia enfrentem dificuldades que você não tem nem noção, porque você nunca teve na pele delas. Aliás, como bom cristão temente a Deus, era nisso que você deveria acreditar, né? Na inclusão e na fraternidade. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade. Essa aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. A sua situação tá boa? Que ótimo, de verdade, eu fico muito feliz. A minha também tá, e graças a Deus eu tenho casa, roupa, comida e até um extra pra drinks. Mas deixa eu te contar uma coisa. A maioria do país não tá assim. Tem nesse momento 33 milhões de pessoas passando fome. Tem criança vendendo pano de prato na rua, aqui na esquina da minha casa. Então, a redução da desigualdade e da pobreza tem que ser prioridade. Se a redução da desigualdade é algo que te incomoda, procura um terapeuta urgente, porque tem algo de muito errado com você, moralmente falando. Deus, pátria, família. Muito obrigado. Nós resgatamos o patriotismo do Brasil. Se você vai votar no Bolsonaro porque você é patriota, deixa eu te falar uma coisa. Esse patriotismo que você acha que defende não é patriotismo. Ah, mas eu tenho bandeira do Brasil na minha foto de perfil. No dia 7 de setembro eu participo da motociata.
Querido, se você realmente fosse patriota, você ia pensar justamente nos seus compatriotas, que são essas crianças que eu falei agora, que estão na rua vendendo pano de prato. Quem pensa em governo específico é fanático, lambedor de bota. Isso que seu presidente prega não é amor ao Brasil, mas sim ao projeto autoritário que ele tem, que visa garantir que ele continue sendo a autoridade máxima do país e que blinde os filhos dele da justiça. O que eles pregam é um nacionalismo sectário, ou seja, é um tipo de ideologia que divide, que segrega, que dissemina o ódio a tudo aquilo que vem de fora, que criam ameaças externas e internas que não existem e que disseminam paranoia. O patriota é diferente do nacionalista. Vocês não acreditam que pode haver desenvolvimento mútuo. Vocês acreditam que para alguém ganhar, outro tem que perder. E a realidade não é essa. Nos garantir a liberdade, bem maior de uma nação, maior até do que a própria vida. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. O cara levantou a placa, aí sim. E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na barra não, tá ok? Essa liberdade que você defende é completamente deturpada. Uma liberdade de defender o fechamento do Congresso, uma liberdade de não se vacinar, isso não tem nada a ver com a sua liberdade individual. A sua liberdade individual você já tem. Ela está garantida pela Constituição. O que você tem que entender é que a nossa liberdade termina quando ela começa a afetar a liberdade do outro. E o outro deve sim ter a liberdade de sair de casa se sentindo protegido. Mas quem quiser se proteger, que tome vacina. Se você fala isso, você é um imbecil. E se você é um liberal que fala isso, você é um liberal imbecil. Sabia que pessoas que fazem quimioterapia, transplantados e outras pessoas com doença autoimune, elas podem até tomar vacina, mas não vai fazer efeito e elas não vão conseguir produzir os anticorpos que elas precisam? Pois é, querido, a gente se vacina para proteger a sociedade, pensando no coletivo, não é para cada um se proteger. A liberdade é, sem dúvida, a maior conquista da democracia, mas ela exige responsabilidade. E esses idiotas que aparecem por aí dizendo que a sua liberdade está ameaçada quando você não tem o direito de colocar a vida dos outros em risco, eles querem que você se sinta atacado e vulnerável, porque assim fica muito mais fácil conquistar o seu apoio e te manipular. Eles querem que você se sinta assim para prometerem que eles vão te proteger, que vão lutar por você, que só eles podem lutar por você, para ter o seu apoio. Não cai nessa. Fake news faz parte da nossa vida. Eu sou uma fábrica de fake news. Primeiro é uma narrativa. Para de chamar tudo que for inconveniente pro Bolsonaro de fake news ou narrativa. Se tem uma palavra que eu peguei ódio durante o governo Bolsonaro é a palavra narrativa. Tudo que aparece contra o presidente, inclusive com respaldo de provas, eles chamam de narrativa. Essa é a essência do negacionismo, né? É a filtragem de fatos. Para de selecionar só os fatos que respaldam sua ideologia e refutar os que a prejudicam. Vamos aceitar os fatos como eles são. Eu, por exemplo, tenho plena consciência do que aconteceu no governo PT em relação à corrupção. E não estou negando isso em nenhum momento. Só que o que acontece? A partir do momento que o governo Bolsonaro passou a ter escândalos de corrupção também, né? No Ministério da Educação, na compra de vacinas e no orçamento secreto, que por sinal é um valor muito maior, infinitamente maior do que no mensalão, os seus argumentos de corrupção vão pelo ralo. E aí o que passa a ter que moldar as nossas opiniões na hora de votar são os outros argumentos. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, todos nós iremos morrer um dia. O Supremo decidiu que quem decide essas questões são governadores e prefeitos, então cobrem deles. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Todo ano surgem inúmeros surtos de diversos vírus em vários países, com potencial pandêmico. Você confiaria no Bolsonaro para liderar o Brasil pelos próximos 4 anos, caso houvesse uma nova pandemia? Eu sei dos argumentos de vocês, de que o STF não deixou ele conduzir o país, né, no momento da pandemia, etc. Mas isso é mentira. A decisão do STF apenas deu aos prefeitos e governadores o poder de tomarem decisões específicas para os seus estados e cidades, né, como por exemplo se o comércio ia abrir ou fechar. Isso em nenhum momento impediu que o governo federal adotasse uma medida a nível nacional para combater a Covid. Inclusive tá aí, um exemplo de uma narrativa verdadeira. O Brasil teve 10% de todas as mortes do mundo causadas pela Covid. Mas ao mesmo tempo a gente só tem menos de 3% da população do mundo, né? 2,8%. Na prática, isso quer dizer que o único número aceitável de mortes no Brasil
deveria ter sido de no máximo 280 mil pessoas. Ou seja, mais de 400 mil mortes estão nas costas do Bolsonaro. E eles que se recolham, as leis existem para proteger as maiorias e não proteger a minoria. As minorias têm que se curvar às maiorias. As leis devem existir para defender as maiorias. As minorias se apertam ou simplesmente desaparecem. Isso que você chama de democracia não é realmente democracia. Ah, mas a democracia é a vontade da maioria. Eu até entendo que o Bolsonaro já tenha falado isso, mas eu preciso te dizer uma coisa. Ele está errado. A democracia é sim um governo formado pela decisão de uma maioria, porém esse governo formado tem obrigação de proteger as minorias, de olhar para todo mundo. Ah, mas por quê? Porque as minorias não têm força suficiente para eleger seus próprios representantes. E mesmo quando elegem, essas pessoas eleitas têm dificuldade de aprovar medidas para proteger essas minorias. Democracia é todo mundo cuidar de todo mundo. É simples assim. Ah, mas eu não concordo, porque você é um egoísta. Você precisa entender que ninguém escolhe querer fazer parte de uma minoria. É uma loteria, ou seja, existem grupos dominantes e grupos marginalizados que são subrepresentados. E se as pessoas pudessem escolher, ninguém escolheria ser marginalizado. As pessoas simplesmente existem e elas não podem ser ignoradas. E outra, você pode até reconhecer que vai votar no Bolsonaro por identificação ideológica, por afinidade, ou até mesmo porque você é assumidamente homofóbico, que acha que mulher seja um ser inferior, que deve ser submissa. É preconceituoso e criminoso, mas é legítimo. O que não dá pra fazer é você deixar de reconhecer que houve corrupção no governo dele. Porque se você ignorar isso, aí você vai, ironicamente, agir como aquele outro lado que você tanto combate. Por isso, a última coisa que eu vou dizer é essa. Tenha humildade. Tenha humildade de reconhecer que você não é dono da verdade. Humildade em reconhecer que talvez aquele político em quem você votou e defendeu, talvez não seja tudo aquilo que você achava. Tá tudo bem. Eu peço inclusive humildade para aqueles que não votaram no Bolsonaro em 2018 e hoje ficam apontando o dedo para quem votou. A culpa é de vocês, uma vez fascista, sempre fascista, bolsominion arrependido. Não é o pessoal da esquerda que tanto prega tolerância? Então comecem praticando, dando exemplo. Se tem uma coisa que esses últimos anos me mostraram, é que o populismo e o extremismo não nos levam a lugar nenhum. Eu acredito que as pessoas podem evoluir, aprender e mudar. Vamos manter a mente aberta, ser honestos com nós mesmos e ao mesmo tempo reconhecer quando o momento exige que nós passemos a pensar e agir diferente. A democracia é o oposto da ditadura. Se em uma o poder emana da população, na outra ele se concentra na mão de uma única figura autocrática. Então o que eu ia te pedir era isso. No domingo, se a sua consciência permitir, não vote em uma pessoa que diga a frase: "O dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo." Pode ter certeza disso aí. Democraticamente não vai resolver nunca. A democracia agradece.